fases do conflito enquanto nós que estamos no meio não podemos. A luta será prolongada, pois toda nova verdade nasce em angústia e sofrimento, e é posta no mundo em meio a cenas de contestação e lutas de forças opostas. Quando acabar, o mundo acordará para se descobrir o possuidor de uma nova herança. Um dos métodos anteriores desta apresentação da nova verdade, creio, descobrimos nos intrincados e bizarros movimentos conhecidos como espiritualismo moderno, tão repulsivo em alguns de seus aspectos, tão enobrecedor em outros, tão glorioso em forma, tão estragado pela ignorância e perversidade do homem, tão prenhe com possibilidades de bênçãos se a vontade do homem usasse os meios apresentados a ele, tão certo de falir, como muitos outros planos para seu benefício faliram antes, se ele endurecer seu coração e virar o rosto para o benefício ou, como aparenta apenas muito provavelmente, zombar e espezinhá-lo sob seus pés. Esses sentimentos me influenciaram a fazer o que posso para chamar a atenção ao mais alto e mais estritamente aspecto religioso do espiritualismo. O que eu disse é nada além de uma pista do que eu sinto ser o resultado projetado do assunto, se tiver curso livre. Provavelmente passará por muitas fases antes de finalmente ter sucesso ou falir em sua missão. Porém, entre mentes, ele está agindo como um fermento muito salutar sobre a massa total do pensamento contemporâneo, influenciando até mesmo aqueles que são mais inconscientes de seu poder e que mais desdenhosamente rejeitariam as suas alegações abertamente, embora não possam resistir à sua silenciosa influência. É oposição liberalizante em muitas direções incríveis, torna os homens corajosos, mais autoconfiantes, mais viris, ensinando-lhes a ousar a exercitar a nobreza de seus privilégios hereditários, o direito de nascença aos quais ninguém pode vender e não cair em pecado, o direito de pensar por si mesmo. Os raios de sol do espírito estão quebrando as barreiras congeladas que predominam no clima ártico do pensamento, seja em política, religião ou vida social, fazendo possível respirar naquelas regiões hiperbóreas e esperar que não seja sempre noite lá. E é derramando em muitas almas receptivas luzes que são a pura aurora do alto, o arauto e precursor da luz mais clara que virá. Que modificação sua forma externa poderá tomar não me aventurarei a predizer. É suficiente que, por bem ou por mal, haja trabalhando em nosso meio uma poderosa influência, a qual é papel do homem sábio reconhecer e, se possível, controlar. A inteligência operadora no outro lado da linha. Em geral, todo homem, em virtude dos princípios que o constituem, espírito e matéria, possuem potencialidade, todas as faculdades psíquicas. É preciso também admitir que certas pessoas parecem ser melhor dotadas que outras, não que Deus as tenha arbitrariamente designadas com esse efeito, mas porque seu estado fisiológico lhes permite uma exteriorização maior do princípio espiritual, exteriorização criando em proporção aspirações superiores do indivíduo. Um relatório lido perante a Associação Nacional Britânica de Espiritualistas, na segunda-feira, 16 de dezembro de 1878. Foi Sr. Crookes que então descreveu a inteligência que está na raiz do fenômeno dito espiritual. Indesejoso de comprometer-se a qualquer definição, ele, com uma verdadeira precaução científica, empregou uma metáfora de telegrafia e usou termos estritamente sem comprometimento. Eu me aventuro a empregar a frase como título desse relatório, porque admiravelmente dá a posição onde eu começarei a considerar a questão da identidade dos espíritos. Escopo das perguntas. Meu trabalho é simples, se não, fácil. Eu não usarei qualquer argumento para provar a existência da alma. O eminente espiritista sem os espíritos como o capitão Burton se autodescreve, que me precedeu neste palanque, foi, a respeito da alma, agnóstico. Ele não interferiria, de certo, com outras almas, nem iria tão longe para afirmar que espíritos não existem, porém, para si mesmo,
tendo vivido por alguns anos sem o que é popularmente chamado de alma, ou, como eu prefiro dizer, sem ser cônscio de tal posse, ele propõe continuar sem alma até o fim, o que, tendo em conta a atribuída idade do homem, é mais ou menos iminente. Então eu duvido que ele não achará sua alma, e viverá, creio, a mesma individualidade vigorosa e enérgica que ele agora é. Bem, eu, por minha conta, infirmo que espíritos existem. E eu assumo, além do mais, que a maioria de nós é muito confortável quanto à existência de nossas almas, tudo o que pode ser quanto às suas condições. Não debaterei a questão a qual é fundamental a nossa própria existência como corpo de espiritistas. Além disso, devo reafirmar, sem debater, outra proposição na qual todos nós concordamos, que existe uma força convenientemente chamada psíquica, e, desculpe-me, Capitão Burton, não convenientemente chamada eletricidade, na medida que os experimentos dos cientistas, enquanto provam nada a respeito de sua natureza, mostram que a eletricidade é quase o pior termo a se aplicar à força em questão. Ainda menos convenientemente a ação dessa força descrita como magnetismo, uma palavra já apropriada a outro sentido. E, ainda mais uma vez, assumo que temos evidências que essa força é governada por uma inteligência qual, em muitos casos demonstráveis, alguns dos quais eu citarei, não é de nenhuma pessoa presente na hora do experimento citado. A natureza da inteligência. De que natureza é a inteligência? Esta é a devida questão à qual eu tentarei sugerir materiais para uma resposta. Uma resposta completa envolveria afirmações completas de várias teorias que se elegeriam a várias especulações. Eu precisaria dar razões a pôr de lado aquela estranha teoria que a força por si só é responsável por tudo, ao invés de ser a inteligência operadora meramente o correlativo da força elétrica, que capacita o balconista telegráfico a transmitir sua mensagem. Eu teria de discorrer a teoria do diabo e, até mesmo, investigar a origem e o caráter de Satã. Elementos e elementais clamariam maldição. E eu necessitaria investigar a exata extensão do como eles são responsáveis por alguns dos caprichos com os quais a inteligência operadora indubitavelmente nos pasma. Seria forçado a ir nesse campo desconcertante de investigação que jaz perto de casa, e perguntar o quão longe o espírito liberado do psíquico, agindo inconscientemente de si mesmo, pode dar conhecimentos que em momentos normais é profundamente incônscio de possuir. Tudo isso eu manifestadamente não posso fazer agora. Devo tratar a força psíquica como um mero instrumento como ela é. Devo ignorar o demônio e todo o seu trabalho daqui para frente. Devo deixar intocada a questão da ação de espíritos subhumanos, das ações desses espíritos que ainda estão encarnados nesta terra e devo claramente estabelecer-me, nesta ocasião, a estreita questão que imediatamente se encontra diante de mim. O que é a inteligência? É óbvio notar para se começar que, com algumas poucas exceções confirmadoras da regra, de ser humana, a inteligência operadora é um membro, de acordo com seu próprio relato, da grande família humana, da qual a maioria passou para o mundo espiritual, de onde eles, ainda os mesmos homens, com os mesmos interesses e afeições, com uma inquebrantável continuidade da existência individual, comunicam-se conosco, a minoria que está passando pela fase da encarnação, uma vez que surgiu a partir da prisão do corpo. Que campo há para declinar a aceitação desta afirmação genérica como verdade? Várias circunstâncias suspeitas combinam-se para jogar dúvidas sobre casos particulares. Presunção de grandes nomes. O livre uso feito de grandes e honoráveis nomes entre os homens é um dos mais suspeitos, especialmente quando descobrimos, como é frequentemente o caso, que são feitos patrocinadores de insensatez pretensiosa, chavões bombásticos ou egrégias bobagens, ainda mais então quando os dizeres propostos quebram-se no mais simples exame.
Tais assertivas sem base semeiam um espírito de suspeição que é capaz de generalizar a partir de exemplos únicos e alegar impostura universal. Esta é a corrida para outro extremo. É necessário, contudo, atingir qualquer observador racional que esta prevalência de analfabetos Shakespeares e abestados Swedenborgs, de nomes científicos que o mundo guarda na mais alta estima, que retornam apenas para demonstrar suas presentes ignorâncias dos princípios basilares daquela ciência que uma vez iluminaram e adornaram na Terra, é evidência presuntiva forte que a inteligência operadora não é, em todos os casos, a pessoa que alega ser. Para que estamos atribuindo isso? Será a ausência de conhecimento científico da parte do psíquico, e do fato que sua ignorância é a medida do conhecimento que pode ser transmitido através dele? Aquilo em qualquer medida, não é sempre o caso. Serão as condições misteriosas que afligem o espírito que procura reatar relações com o nosso mundo, e causa erros não intencionais em matérias de suas comunicações? Ou será que existem no mundo dos espíritos como com a gente, aqueles que se deleitam em se pavonear com plumas alheias e em se passar por algo grande e bom, mas como o material sendo digno de pena, afinal? Pode espíritos, sendo, como sabemos, capazes de obter acesso a fontes de informações humanas, pegarem os fatos e travesti-las como conseguem se lembrar, reconhecendo, não sem alguma amostra de razão, na credulidade de quem aceitará qualquer história plausível, ou nos poderes de perscrutar mentalmente o investigador, ou então misturar fantasias, fraudes e fatos para confundir e apalermar. Existem algumas ideias que devem ter ocorrido à maioria de nós. Para qualquer causa que possa ser atribuída, a manifestamente infundada suposição de grandes nomes vai muito longe para lançar o ridículo e suspeita sobre as reivindicações da inteligência operadora em certos casos. Ausências de informações precisas. Outro caso de dúvida é a extrema dificuldade que é usualmente encontrada na obtenção de quaisquer fatos precisamente determinados, especialmente os fatos que são certamente externos ao conhecimento dos assistentes. Há uma sombra geral sobre as mensagens, onde não há erro positivo nas afirmações feitas, e é extremamente difícil obter alguma coisa como fato definitivo e preciso claramente colocado, a menos que se tenha insistido como uma preliminar para um rápido colóquio. Este era meu plano. Eu usei por um bom tempo para recusar em ter alguma conversa com um espírito de quem não conseguia obter de primeira fatos claros que pudesse verificar, ou que carregavam evidências de probabilidades. Eu me assombrava ao ler mensagens enigmáticas em trabalhos e revistas espíritas, até duvidei das identidades de todos os espíritos comunicantes. Encontrei grandes problemas em obter o que queria, mas persisti em meu ponto até aqui, pelo exercício determinante da vontade, pela recusa de ter alguma coisa a ver com espíritos que declinavam meu método, e, acima de tudo, pela boa sorte de ser capaz de enrolar a cooperação de um espírito em cuja integridade e poder eu adquiria perfeita confiança que somente repetidos julgamentos e longa experiência podem dar, com o qual obtive a minha prova. Tendo obtido meus fatos, descobri que, quando pude verificá-los, eram todos corretos. Eram, em algum grau, verdadeiros. Não entendo que esses fatos provem alguma coisa acima das pretensões do espírito em particular que os deu, além de estabelecer uma presunção favorável. Tenho razões para crer, do que eu sei da ação espiritual, que todos os fatos podem ser adornados e recontados para mim. Contra isso eu tenho a dizer que os fatos em questão me eram certamente desconhecidos, e se foram tão adulterados, temos um ponto muito curioso perante nós. Que deram, no entanto, nenhuma aparência de engano, e eu tenho confiança plena que nenhum curso sistemático de impostura, como tais argumentos contemplam, seria permitido pelos agentes guias. Essa confiança, nascida da experiência,
Eu não posso mais dar a outras pessoas além de transmitir a confiança na integridade de um velho amigo que fiz pelo resultado de anos de associação íntima. Porém, isso é um fator muito importante em meu argumento. E então há inúmeros casos fora daqueles de meu conhecimento. Há uma multidão de círculos privados, o mundo não tem noção de quantos, nos quais a evidência de retorno daqueles que se foram se apresenta dia a dia, através dos anos de associação íntima, para as mentes daqueles que são melhores, digo, que sozinhos são os únicos aptos para julgar seu verdadeiro valor. É esta reiteração de provas que os círculos privados fornecem de todo modo a convicção. Os círculos promíscuos, pela própria natureza de sua constituição, mal podem dá-la, e então apenas em um grau inferior. Mensagens contraditórias. Outra causa que tem fortalecido o sentimento inerente de improbabilidade antecedente com o qual a maioria de nós começou é a massa de contradições nas mensagens e o ar geral de irrealidade que muito frequentemente exala delas. Parece real e inacreditável que um amigo com o qual nossas conversas foram de alma para alma apareceria de um momento para outro em uma sessão promíscua para dar uma breve palavra de saudação ou para fazer com que o pobre enlutado se avexasse com a identidade de seu amigo, se não sentir enojado por uma aparente tentativa de jogar com seus sentimentos. Não é assim, pesarosamente pensamos, que nossos amigos falariam se realmente voltassem para nós. E a improbabilidade torna-se mais forte quando lidamos com casos muito bem conhecidos onde contradições e absurdos grotescos, devido a alguma coisa que sabemos das dificuldades que afligem o próprio método de comunicação, tanto quanto enganos intencionais, demonstraram, ao menos, erro. Destes, o contágio da dúvida se espraia a todos. Os melhores casos são, pela sua natureza, desconhecidos do público, e aqueles onde as evidências são, ao menos, conclusivas tornam-se geralmente conhecidos. Nem isso vai superar grandes dificuldades até o momento quando improbabilidades antecedentes cederem o lugar à experiência, e os observadores possam contribuir com a sua pedra para o marco de provas, sem a certeza de tê-la jogada de volta em seu rosto por alguns pseudo-sábios rasos que decidem, dogmaticamente, que tais coisas são contrários às leis da natureza e, portanto, não podem existir. Condições nas quais boas evidências são obtidas. Não é surpresa, então, que apenas quando as condições são escrupulosamente observadas que evidências confiáveis são obtidas. Na reclusão do círculo familiar ocorrem repetidos casos nos quais há as mais fortes razões para se acreditar que os espíritos são os que intentam ser, muitos dos quais não restam sombra de dúvidas. Tais casos, repito, são muito sacros para se tornarem públicos. Não encontram caminhos para as prensas e, mesmo se encontrassem, nenhum relato friamente preciso, que pudesse encontrar um crítico antagônico, poderia dar a convicção que advém das mudanças de expressão ou referências a eventos idos ou, possivelmente, de nada mais tangível do que certeza intuitiva que é mesmo nosso amigo, embora achamos difícil a comprovação, mesmo em nossos dias, da própria identidade. Sob tais condições, onde a sinceridade absoluta prevalece no nosso lado tanto quanto no deles, quando tomamos cuidados a nos apresentar puros de coração e suaves na mente para as horas de comunhão com os amigos falecidos, a atmosfera espiritual fica pura e sentimos que há no ar uma consciência moral, de simplicidade, que dá realidade ao que está sendo feito e nos predispõe a crer que não somos vítimas de um sistema organizado de enganos cruéis, prolongado por um período de muitos anos, e de brincadeiras com os mais sagrados assuntos tanto quanto com os mais tenros sentimentos do coração. O espírito que assim age, e ainda mantém um ar de sinceridade e até sublimidade no tom, muito certamente é o demônio transformado em um anjo de luz. Não temam isso, e são sob tais circunstâncias que as provas vêm quais âncoras para se segurar no meio das brumas do muito que é mutável e incerto.
Debaixo de tais condições, também, são dadas as prolongadas séries de testes e provas da existência continuada de uma individualidade uma vez familiar a nós outros em corpo, que formam um argumento cumulativo com grande poder de persuasão em favor da identidade espiritual. Não há nada, apenas notas em seus tratos íntimos de caráter e pontos de peculiaridades pessoais que se poderia procurar por prova de identidade após longa ausência. Tais são as notas pelas quais se reconheceria seu amigo, e que passando despercebido por outros, seria uma prova definitiva. São essas pequenas notas, tão convincentes para aqueles que as acham, tão difícil de pôr em papel, tão impossível de analisar e dissecar em público, que advém na privacidade do lar doméstico, repetindo-se de várias e várias maneiras e formas, até que a dúvida simplesmente morre de inanição. Valor de testemunhas corroborantes. Quando, além disso, somadas reiteradas evidências derivadas através de um canal, as evidências semelhantes um pouco mudadas pelas condições variadas obtidas através de um canal independente, o peso do testemunho aumenta-se em demasia. Quando, ainda mais, são multiplicadas e produzidas em todas as ocasiões quando o intercâmbio é buscado com o mundo dos espíritos, quando a falibilidade dos instrumentos humanos é corrigida pela gravação inimaginável da câmera fotográfica, uma cadeia de evidências é completada a qual apenas a novidade do tema permite a predisposição a ignorar. Tal é o caso relatado pela Sra. Fitzgerald lido anteriormente na ANBE, em 18 de novembro de 1878, e havia muitos que, se imitassem seu exemplo desinteressado, poderiam dar testemunhos inabaláveis de experiências que tiveram em suas próprias vidas. Evidências tais que são frequentemente adicionadas a estabelecer a identidade espiritual, provas dadas por vários canais, por vários métodos e se estendendo por um longo período de tempo, provas, também, seja lembrado, que são usualmente fragmentárias, pela razão óbvia de que aqueles que apreciam a bênção de um intercâmbio renovado com seus amigos falecidos não são pessoas normalmente de mente treinadas em direito, nem são empregadas nas cortes de justiça. Evidências tais como são produzidas por esses métodos estabeleceriam em mentes justas uma forte presunção da identidade espiritual, fosse isso não pela improbabilidade inerente à qual eu já aludi, e que é devido tanto a erros teológicos de crença quanto a outras causas, e pela recorrência perpétua de casos de fraudes que denigrem e trazem desprezo à grande verdade. Admitindo, de todo modo, a fim de pesar essas considerações e sabendo, como eu sei, que certas classes de mentes darão a elas o peso desproporcional ao real valor, afirmo, com total confiança, que a identidade dos espíritos é um fato provado. Mostrarei alguns casos que são de meu próprio conhecimento e referirei a outros os quais eu já publiquei. Nesta parte do meu trabalho devo pedir desculpas se não dou nomes e fatos em cada caso. Eu me comprometo com a exata acuidade de cada afirmação que faço, e satisfarei alegremente qualquer pergunta em particular a respeito de qualquer caso, se eu puder responder razoavelmente. Porém, eu evitarei publicitar nomes e endereços em alguns casos devido ao conhecimento que alguns amigos dos falecidos ainda vivem e que devo respeitar seus sentimentos. Não tenho o direito de invadir a sacra privacidade da memória de seus mortos, mesmo em uma causa como esta de demonstrar o que é chamado livremente de mortalidade. Experiências pessoais. Lá se vão agora 4 anos desde que minha mente foi grandemente aborrecida com esta questão a qual eu me determinei em me satisfazer ou abandonaria qualquer outra tentativa de intercâmbio com o mundo espiritual como vaga e insatisfatória. Não possuía provas suficientes de identidade pessoal dos espíritos para servir como base de um argumento firme. Sem dúvida, eu tive algumas, que desde então teve seu devido peso em minha mente. Porém a massa de minhas comunicações foi de um caráter impessoal, com espíritos que preferiram chamar a minha atenção à matéria e tendência de suas mensagens,
do que para a autoridade de qualquer nome, a despeito de quão grande essa autoridade pudesse ser. Eles tinham passado da esfera da individualidade e se irritavam ao serem chamados de volta a ela. Eu, pelo contrário, exigia algo definitivo, alguma evidência que me certificaria de lidar com espíritos de minha espécie. O angélico era muito elevado para mim. Não podia atingi-la. Por um bom tempo falhei em obter a prova que eu queria, e se eu tivesse feito o que a maioria dos investigadores faz, teria abandonado a busca em desespero ou nojo. Meu estado mental era muito positivo, e fui forçado, aliás, a suportar algumas dores pessoais antes de obter o que eu desejava. Pedaço por pedaço, aqui um pouco, ali outro pouco, que eu não detalharei aqui, a evidência apareceu, e como minha mente abriu para recebê-la, quase 6 meses foram gastos em persistentes esforços diários para conseguir a prova da existência perpetuada dos espíritos humanos e do seu poder de comunicar-se comigo e dar evidências de suas individualidades intactas e da continuidade inquebrantável de suas existências. Alguns deles que vieram eu tinha conhecido durante a vida na Terra e era capaz, não apenas de verificar suas afirmações, como também notar os pequenos maneirismos, peculiaridades de dicção ou características mentais, que eu lembrava neles enquanto encarnados. A maioria era-me desconhecida, e vieram, sempre em obediência ao espírito guia que arranjava tudo, para dar suas provas e iam embora quando a tarefa que lhes fora dada estava terminada. Destes, alguns vieram das mais incomuns fontes e deram-me e os meus amigos nenhum pequeno dissabor para verificar suas afirmativas. Alguns vieram ao tempo da morte. Ao tempo, ao que parece, o espírito encontra facilidade para manifestar sua presença e os fatos que pode dar são prontamente verificáveis. Alguns estão há muito mortos, em contagem humana, e voltaram de uma maneira confusa e desajeitada para rever as cenas antigas da Terra, apertadas e angustiadas, por assim dizer, tomando de novo as velhas condições. Contudo, de onde for que vieram, e o que quer que comunicaram, cada um trouxe consigo um ar de sinceridade e seriedade, como daqueles que se fundem com profunda significância do trabalho que têm em mãos. E todos, sem uma só exceção, disseram a verdade sobre si mesmos, tanto quanto pudemos verificar. Muitas afirmações eram por sua natureza incapazes de se provar, um vasto número tinham uma acuidade impressionante, e nenhuma sugeria qualquer tentativa de engodo. Eu examinei essas testemunhas invisíveis em todos os modos concebíveis, e com uma pertinência que deixava nada sobrando para extrair fatos. Muitas das minhas perguntas ficaram sem respostas, por isso temo que fiz muitas perguntas irracionais, mas com isso eu não abalei a história deles, mesmo com mais astuto sugestio falsi para levá-los a cometer erros. Refiro para provar isto os meus relatos, mantidos durante todo esse período uma regularidade escrupulosa dia a dia, minuciosamente detalhados até mesmo coletando temperatura e condições atmosféricas e checado cada relato independente por outro membro do círculo no qual os fatos foram comunicados. Qualquer lacuna em minha própria narrativa, tais como a que poderia ser causada pelo meu ser, pois frequentemente eu estava em um transe inconsciente, foram então preenchidos e meus próprios relatos checados por um observador independente. Aduzindo a esses relatos, cito da véspera do Ano Novo a 11 de janeiro de 1874. Enquanto estive em Shanklin, na ilha de Wight, convidado do Dr. Spear, onde tínhamos uma contínua corrente de testemunhas em nossas sessões diárias, todas envolvendo a questão da identidade dos espíritos. As provas foram dadas de várias maneiras, principalmente através de pancadas na mesa, muitas delas produzidas inteiramente sem o contato das mãos de qualquer pessoa presente. Alguns fatos foram dados por escrita direta em papéis previamente marcados, alguns por escrita automática, outros por clarividência ou clareaudiência.
Em poucos casos as provas foram dadas por todos os meios acima. Durante aqueles 12 dias, 11 casos diferentes de identidade foram descobertos pelos fatos e datas. 3 deles eram inteiramente desconectados com nenhum de nós, e um deles nenhum de nós tinha sequer ouvido o nome. Ainda assim, seu nome completo, local de residência, nome da sua rua, ambas datas de nascimento e morte, foram dadas com perfeita cuidade. Um era conhecido do Dr. Speer, 5 da Sra. Speer e 2 eram meus amigos. Destes, ao menos um era uma parenta próxima, a quem lembrava quando criança, e eu, estando ao tempo dessa comunicação perfeitamente livre de qualquer influência anormal, do tipo que ocasionalmente me acrisula enquanto o fenômeno se processa, perguntei à alegada parenta várias coisas. As respostas foram dadas através de batidas diferentes de qualquer outra que já havíamos ouvido e durante uma grande parte do tempo sem nenhum contato das nossas mãos com a mesa. Inquiri fatos e datas minuciosos, sua data de nascimento e de morte, o nome de seus filhos e uma variedade de detalhes, conforme me ocorriam. Depois, perguntei se ela se lembrava de mim quando infante. Ela confirmou. Procedi, então, a detalhar 2 incidentes imaginários que teriam ocorrido em minha vida infantil. Fiz tão naturalmente que meus amigos foram completamente iludidos. Nunca ocorreu a eles que eu estava inventando uma história como teste. Contudo, ocorreu a inteligência operadora. Ela recusou de pronto a confirmar a veracidade de minha história. Ela me pegou com uma simples observação, que não se lembrava de nada daquilo. Nem pude eu por qualquer meio fazê-la vacilar nem admitir que ela poderia estar enganada. Ela repetia que não se lembrava de nada parecido. Frequentemente, dizia-me que espíritos seriam como que enviados para qualquer coisa, e minha fraude piedosa tinha como tanto por objetivo testar esta alegação em geral, como para provar identidade em caso particular. Como a maioria das afirmações genéricas, isto é incorreto e inexato. Alguns espíritos pareceram favoráveis à questão principal e, possuídos aparentemente de um desejo de agradar, ou inconscientes da importância do que dizem, ou sem consciência moral em si próprios, dirão qualquer coisa. E um acordo danoso é feito ao citar as expressões tolas de tais espíritos, dadas, usualmente, em respostas às perguntas principais, que invalida as réplicas a elas feitas. Devo dizer, de uma vez por todas, que nós nos policiamos a fim de não fazer tais perguntas e que muitos casos de identificação foram feitos pelas testemunhas invisíveis sem nossa intervenção de qualquer meio. Esses espíritos, de qualquer grau, recusaram a concordar com o que eu sugeria. Eu certamente saí da mesa convencido que eu havia falado com uma pessoa que desejava dizer a verdade e que era extremamente cautelosa em ser exata nas afirmações. Eu verifiquei todos os fatos e os descobri exatamente corretos. Durante o mesmo período, vieram 3 parentes da Sra. Speer e deram provas irrefutáveis de suas identidades. Um deles tinha já se manifestado de outra maneira em uma sessão pública, mostrando sua face e uma peculiar mão delicada, a qual era característica dele na vida terrena. Outro tinha tentado se mostrar ao mesmo tempo, mas falhou em obter reconhecimento. Com o forte desejo que anima muitos espíritos em obter reconhecimento, um desejo que parece crescer a cada falha, e para atiçá-los a renovar as tentativas, ele me seguiu à sessão mantida na casa da Sra. MacDougall Gregory, em 20 de dezembro de 1872, manifestando sua presença lá, embora nenhum de seus próprios amigos estivesse entre os convidados. Ninguém o conhecia ou tomou qualquer nota de seu breve anúncio, que ele era um irmão da Sra. Speer que falecera havia 13 anos. Eu estava inconsciente à hora, e pensei que me fato dele ter se comunicado fora mero acidente. Eu estava folheando o manuscrito dos relatos das sessões da Sra. Gregory, muito depois desse dia em particular, e meus olhos acidentalmente caíram no nome George.
Eu li que ele tinha se anunciado como aquele que desejava muito dar seu nome, obter reconhecimento como um parente da senhora Spear que tinha tentado anteriormente chamar a atenção dela. Essa tentativa havia falhado na primeira vez. Então ele arquitetou um plano para trazer essa evidência que tinha sido levado até Shanklin e ali estabelecer a sua identidade. Isso feito, ele se foi, e nunca mais o vimos. Ele tinha ido para a América procurar um irmão que havia viajado para Nova York 28 anos atrás, e nunca mais houvera dado notícias. No The Spiritualist de 31 de agosto de 1877, uma referência feita à aparição de uma velha dama que havia acabado de se livrar do corpo, e que, como ela disse, tinha sido capaz, por orações e simpatia amorosa, levantar seu marido, há muito prisioneiro na esfera terrícola, ao elevado estado para o qual ela havia subido. Quando ela saiu a ele foi permitido acompanhá-la, assim, se reunindo. O marido manifestou sua presença durante o mesmo período de 11 dias. Cada espírito seleciona, aparentemente, uma batida, um som ou uma forma de sinal em especial, que nunca varia e possuem tanta individualidade quanto a voz humana. Ele veio com o mais estranho e desconfortável ruído, às vezes como um zumbido no ar, outras como um ralar na mesa, cada um igualmente sugestivo de agitação. A atmosfera que circundava o espírito e a qual eu estava dolorosamente cônscio quando ele manifestou sua presença, era similarmente indicativo de infelicidade, e ele pediu honestamente por oração. Ele tinha sido um Sovina, o ouro era seu Deus e ele viveu de modo a se encontrar vinculado por grilhões de ouro à terra, onde o seu tesouro tinha estado. Não tenho palavras para descrever a sensação de desconfortante frio que sua presença trouxe, nem o ar de horrível e cruel miséria que foi nos transmitido pelo que nos disse. Sua designação na vida espiritual era Oi. Ao espírito que nos disse isso foi pedido para pôr em uma palavra qual o motivo dela estar naquele estado. A palavra foi dada de inopino, com uma intensidade que impressionou-nos a todos poderosamente: ganância. Embora ele não tenha sido o que o mundo chama de malfigadal, nem negligente de seus deveres. Ao contrário, em seu modo mecânico, ele tinha sido pontual e exato em seus encargos. Mas o espírito era faminto, e ele esperava o tempo quando a alma simples e amorável, que na terra tinha sido sua companheira, pudesse se reunir com ele, e infundir alguma vida espiritual e vigor em sua existência fria e pesarosa. Creio que ninguém que presenciou a realidade dolorida de sua manifestação teria algum pingo de dúvida de sua identidade. Nunca entendi até então o significado daquelas palavras do Cristo, interessadas aos mais respeitáveis homens do mundo, quem, sem dúvida, eram pontuais e exatos em seus negócios. Os publicanos e as prostitutas entrarão no reino dos seus antes de vós. Influência da associação, especialmente da localidade. Este espírito primeiramente se manifestou depois do Dr. Spear e eu termos visitado seu túmulo. Havia uma ligação entre ele e o local do último descanso de seu corpo. Eu não entendia como o motivo, mas eu fui levado, depois de repetidas provas, a aceitar como um fato que não podia dar uma razão, que um espírito preso à terra é frequentemente associado com uma localidade, com a casa, lugar da morte ou mesmo da tumba. A presença de amigos pessoais, especialmente se eles possuem um misterioso poder psíquico, ou estão acompanhados por um que possua, frequentemente atrairão um espírito errante, ou mesmo evocarão um que não esteja atado a essa baixa esfera. Este foi o caso com o homem que encontrou a morte ao ser atropelado por uma locomotiva, relatado no The Spiritualist de 27 de março de 1874. Este era o caso quando o Dr. Spear e eu, então em excursão ao norte da Irlanda, visitamos um velho cemitério desativado em Garrison. Havia nele algumas curiosas cruzes rúnicas das quais eu queria uns croquis. Permanecemos lá um considerável tempo,
E ficamos chocados até os ossos pelo que descobrimos jazendo em todas as direções. O resultado da visita foi um barulho assombroso em meu quarto de dormir, que era separado do quarto do Dr. Spear apenas por uma fina parede, o qual eu sei que ele guarda como uma lembrança viva da visita àquele cemitério. Ele descreveu os sons como totalmente destrutivo de sono, e foi muito gravada por descobrir, ao entrar em meu quarto, que eu dormia pacificamente. Outro caso ocorreu durante aqueles 11 dias que testificaram de novo a conexão entre o espírito e o local de descanso de seu corpo. No curso de uma caminhada, eu visitei um belo cemitério de igreja e fiquei perambulando por ele. De tarde, veio um espírito, cujo corpo ali jazia, um velho amigo da Sra. Spear, que se comunicou com muita aparente alegria e deu particularidades claras e completas de sua identidade. Embora, como eu descobri de meu relato escrito no local, eu estava cuidadosamente ocupando minha mente ao recitar algumas passagens de Virgílio enquanto a mensagem estava sendo dada, e a mesa de onde provinham as batidas estava completamente intocada por nós. Isto, devo aqui dizer, é uma precaução que habitualmente tomo a fim de eliminar os elementos perturbadores em minha própria ação mental. A escrita automática, que trouxe-me as evidências de maiores pesos, tem sido, em muitos casos, executada enquanto eu estava ocupado lendo um livro, às vezes de um escritor bem abstruso. O último caso que citarei desse período é o daquela pessoa de quem ninguém presente tinha ouvido falar. O espírito era de um recém-falecido. Tinha sido trazido, para provar, pelo espírito que guiava a sessão e que havia organizado o plano para apresentar de uma vez por todas as provas que quebraria minha descrença que agora imperfeitamente reconto. Ele deu fatos e datas minuciosas de quando vive e se foi. Tivemos uma considerável dificuldade de verificá-los, mas finalmente conseguimos ao obter uma carta de um parente próximo ainda vivo. Esse caso tem paralelo com ao menos 12 outros exemplos, a respeito que eu tenho certeza de que as informações dadas eram estranhas à minha mente, ou, como asseguro, de qualquer pessoa presente. O caso de Abraham Florentini, publicado no The Spiritualist de 19 de março de 1875, deve ser mencionado nesta conexão, como também o de Charlotte Buckworth, publicado no de 21 de janeiro de 1876. Espíritos que se comunicaram por um longo período. Passo ao caso no qual um espírito, que primeiro se manifestou em 4 de setembro de 1872, e manteve permanente comunicação conosco desde então. Cito este devido à vantagem de prolongado intercâmbio ter nos ajudado a formar uma opinião quanto à identidade e porque o espírito não apenas nos deu prova inequívocas de sua individualidade, quanto evidenciou sua presença de diversas formas. Este é um caso incrível, também, ao mostrar que a vida, uma vez dada, é indestrutível, e que o espírito uma vez animando o corpo humano, mesmo com vida curta, vive com identidade sem par. O espírito em questão anunciou-se por batidas, dando uma mensagem em francês. Ela disse que era uma irmã do Dr. Spear e faleceu em Tours, como uma infanta de 7 meses. Nunca tinha ouvido ser mencionado seu irmão a esquecera, pois havia nascido e morrido antes dele nascer. Clarividentes descreviam uma criança em minha companhia e me perguntavam sobre isso, pois não tinha nenhum parente ou amigo nesse estado. Aqui vai a explicação. Do tempo de sua primeira aparição, ela permaneceu junto da família, e suas pancadinhas limpas e alegres, perfeitamente individuais em sua natureza, são uma prova infalível de sua presença. Nunca varia, e nós todos as reconhecemos como reconhecemos a voz de um amigo. Ela deu particularidades de si mesma, e também seu patronímico completo, composto de 4 nomes. Um era novo ao seu irmão, e ele verificou apenas ao consultar outro membro da família. Nomes, datas e fatos também desconhecidos também foram dados e eu era totalmente ignorante do fato da simples existência de tal pessoa.
Esse pequeno espírito manifestou 2 vezes na placa fotográfica. Um desses casos foi atestado por escrita direta, e ambos podem ser encontrados mais detalhadamente no curso de minhas pesquisas, no capítulo sobre fotografia espírita, publicado na Humanature, Vol 8, Pag. 395. Espíritos infantis comunicantes. Aquele não é um exemplo solitário, dentro da minha experiência, da aparição e comunicação daqueles que tenham sido removidos em tenra infância do mundo da matéria. Em 10 de fevereiro de 1874, fomos atraídos por um novo e peculiar tipo de batida tripla na mesa, e recebemos longos e mais circunstanciais contos de morte, época, até o mês, e patronímicos completos, em 2 casos, 4, e em outro, 3 nomes, de 3 pequenas crianças de um pai, que haviam sido retirados dele de um só golpe da foice do anjo da morte. Nenhum de nós jamais tinha ouvido seus nomes, que eram bem peculiares. Tinham falecido em um país distante, a Índia, e quando a mensagem foi dada, não tinha nenhum ponto aparente de conexão entre nós. As afirmações, entretanto, foram verificadas de uma maneira singular. Em 28 de março de 1874, eu encontrei, pela primeira vez, o Sr. e Sra. Vates, em casa de Sr. Cooper Temple. MP. Nossa conversa foi toda calcada nas evidências que agora relato. Recontei vários casos, e entre eles, o caso dessas 3 crianças. A Sra. Vates ficou muito interessada nelas, pois correspondiam em linhas gerais a uma história muito triste que tinha ouvido. Na segunda anterior, Sr. e Sra. Vates jantaram com uma velha amiga, Sra. Leaf, e dela ouviram uma história angustiante de luto que se abatera sobre o parente de um dos conhecidos da Sra. Leaf. Um cavalheiro residente na Índia tinha, em um breve período de tempo, perdido sua jovem esposa e 3 crianças. A Sra. Leaf entrou em melancólicos detalhes, mas não mencionou nem os nomes nem o local da triste ocorrência. Ao citar o incidente da comunicação das 3 crianças comigo, eu dei os nomes e lugar, como haviam sido postas na mensagem. A Sra. Vates se ofereceu para confirmar com Sra. Leaf as particularidades do caso que havia mencionado. Ela assim o fez no dia seguinte e os nomes batiam certo. Através da doçura da Sra. Vates, deparei-me com a Sra. Leaf e fiquei muito impressionado com a perfeita correspondência de cada detalhe dado a mim com o fato deles terem ocorrido. Não é pouca coisa dizer que, naquele mesmo dia que a comunicação se perfez, a Sra. Vates, que possui um belo dom de desenho direto, teve-se tomada pela vontade de desenhar 3 cabeças de querubins, os quais, depois informada espiritualmente, foram desenhadas em típica alusão ao triste evento. Outros detalhes, simbólicos ao país onde ocorreram e da atração do espírito materno aos seus 3 sebentos, foram adicionados. Os croquis formam uma bela ilustração de vários métodos empregados pelos espíritos para alcançarem diversos tipos de mente. Sra. Vates, naquele tempo, note-se, era-me desconhecida, sempre fora instruída na linguagem simbólica, na licença poética e representação artística. A voz apelava melhor para o espírito e para o interior da consciência do que ao sentido exterior e os métodos de demonstração exata. Eu, ao contrário, não havia progredido tanto. Estava no plano material, perseguindo a verdade, do meu jeito e desejando inclemente uma demonstração lógica. Então para mim vieram tais fatos, claramente dados, e nada mais. Para ela, vieram indicações simbólicas, delineamentos artísticos, a poesia do incidente. A fonte, de todo modo, era única. Era o espírito manifestando a verdade de acordo com nossas necessidades básicas. Outras evidências de identidade. Um tipo diferente de prova foi-me dado diversas vezes, relembrando minuciosos incidentes de longo passado que, por nenhuma possibilidade concebível,
poderiam ter vindo de dentro do meu conhecimento ou lembrança. Apenas um exemplo. Ocorreu quando estava muito ocupado com a escrita automática e veio a mim oportunamente do nada. O espírito estava presente, presumo, e aproveitou a oportunidade de se aproximar de sua amiga. Em certa tarde, 8 de abril de 1874, estava para colocar uma pergunta sobre o que havia sido escrito, quando a mão começou a desenhar, ou melhor, mover-se em direção conexa sobre o papel, como é comum nos casos quando um novo espírito se apresenta. Pedaço a pedaço, uma longa comunicação de natureza muito pessoal foi escrita, embora deva, necessariamente, perder muito de sua força a partir do breve resumo que é tudo o que eu sou capaz de imprimir agora. Estava em uma estância no interior e o espírito comunicante era conhecido da dona da casa e de mim mesmo. Melhor, ela me conheceu como garoto, 29 anos atrás. Ela primeiro deu seu nome completo e perguntou se eu a reconhecia, ao que respondi que não. Ela então disse que era uma prima da dona da casa onde eu passava o tempo e que tinha morrido em 15 de maio último. Em resposta às minhas perguntas, ela disse que tinha sido casada, e, rapidamente, deu o nome de solteira que me lembrei na hora, e o local onde moravam. Isso produziu um relato de sua vida, incluindo a época e local de nascimento, uma descrição da casa e o nome de cada ocupante e particularidades de sua vida de casada, além da idade, data e local da morte. Então seguiu uma afirmação muito exata de um episódio trivial em minha adolescência, quando eu tinha ido visitar sua casa. No curso disso, pequenos incidentes foram relembrados e microscópios fatos dados dos quais eu nada conhecia e que eram muito difíceis de se imaginar algum espírito impostos a aludir. Eu, subsequentemente, verifiquei, em duas fontes, o que ela disse e vi que era tudo literalmente exato. Inquiri, logo, se ela tinha algum objetivo ao vir até mim. Sim, ela desejava dar uma mensagem. Eu perdi muito da minha oportunidade de progresso pela gratificação do apetite corpóreo. Isso me trouxe de volta. Meu curso de progresso ainda está para vir. Descobri que minha vida presente não é muito diferente da vossa. Sou praticamente a mesma. Eu queria poder ajudar, porém não consigo me aproximar dela. Pedi outra prova, e ela disse que não poderia mais me dar. Então, quando eu ia embora, fique. Pergunte-a sobre o alçapão. Não tinha ideia do que isso significava e perguntei se ela estava confortável em seu presente estado. Tão feliz quando poderia estar neste estado. Perguntei como havia me encontrado. Ela veio, como disse, pairando ao redor de sua amiga e descobriu que poderia se comunicar. Perguntei como podia ajudá-la. O pedido usual de oração foi feito. Subsequentemente, constatei que o incidente do alçapão sobre o qual me foi pedido perguntar era outro daqueles mínimos detalhes da vida diária de 30 anos atrás, o que parece, para mim, fornecer a melhor evidência de identidade. O incidente absurdo alude ao que dificilmente seria conhecido exceto aos que o perpetraram. Ele, posso dizer, ocorreu quando eu tinha 5 anos. A pessoa que foi referida se lembrou do episódio do alçapão com dificuldade somente após uma noite de pensamentos. Mais um caso de evidências extremamente diminutas dadas em detalhes através da tipologia e corroboradas pela escrita automática, deve ser dito antes de encerrar. Naquele mesmo tempo do qual eu falei, uma de nossas sessões, estendendo-se por quase 2 horas, foi tomada pela comunicação de uma série de fatos, nomes, datas e particularidades de um espírito que aparentemente era capaz de responder as mais incríveis perguntas. O dia de seu nascimento, particularidades de sua história familiar e detalhes de sua vida pregressa foram dados por pedido meu. Então veio uma perfeita autobiografia, na medida em que fatos notórios eram interessantes e envolvidos em alguns detalhes triviais, que, de todo modo, se arranjavam de um jeito todo natural.
Todas as perguntas foram respondidas sem a menor hesitação, e com perfeita limpidez e precisão. As particularidades foram anotadas e em todos os aspectos foram verificadas como exatas e acuradas. Mesmo se esse caso fosse o único em minha experiência, seria muito complicado para mim imaginar o que foi tão laborioso e precisamente dado como produto de engodo, fraude de um espírito enganador ou capricho de um cérebro errante, do que acreditar, como asseguradamente acredito, que a inteligência operadora era o próprio homem, com memória sem par e individualidade intocada pela mudança que chamamos de morte. Descansando na mesma base de outros fatos que já detalhei, e com muitos dos quais ainda não, apresenta mais um elo na cadeia de evidências. Em adição à longa série de fatos então comunicados por tipologia, aqui permanece em um caderno que usei naquele tempo para escrita automática uma pequena carta psicografada por mim, em uma caligrafia arcaica, com fraseado um tanto quanto antiquado e contendo um curioso pedaço de grafia antiga. É assinado com o nome do espírito em questão, que foi um homem notável nos seus dias de vida na Terra. Eu consegui uma carta na sua escrita, um documento antigo e amarelado, preservados por conta de comparação. A caligrafia em meu caderno é uma justa imitação desta, a assinatura exata, e o pedaço de grafia antiga ocorre exatamente como está no meu caderno. Isso, como dito, fora feito de propósito como que para dar provas. Um possível engano contra. Abstenho-me de somar mais evidências desta natureza, embora meus arquivos contenham um grande número de outros casos similares e igualmente precisos em detalhes. Há um ponto além do qual tais evidências cansam pela similaridade e tal ponto parece-me que alcancei. Tenho procurado somente com o que considero serem fatos conexos com o princípio elementar da comunhão espiritual. Eu tentei fundar a prova de que o homem sobrevive à morte física e ser capaz, sob certas condições, demonstrar sua individualidade, além de mostrar a permanência de seu interesse em velhas associações de sua vida terrena. Deve resguardar-me, de todo modo, contra um possível equívoco. Há muitos espíritos, como bem eu sei, que passaram para outro plano, e que tiveram, aparentemente, perdido o poder de provar suas lembranças da porção de sua existência. A terra e cenários da terra esvaíram de seus olhares e se perderam na ampla perspectiva que se abrira para eles. Interesses maiores os absorvem e quando nos visitam é para nos avisar, instruir ou guiar, para despender alguma porção da grande tarefa que lhes foi imputada. Há ordem no mundo espiritual, e muitos são engajados no grande trabalho missionário que tem por objetivo a progressiva iluminação da humanidade, a revelação de maiores visões da verdade enquanto o homem cresce em capacidade de vê-las, o desenvolvimento entre a humanidade dos conceitos mais nobres e puros do Supremo que aprenderam na vida progressiva igual à da deles. A partir de tais, nenhuma evidência, como eu estou agora envolvido, está disponível. Porém eles também trazem suas próprias contribuições ao ciclo de provas sobre a atmosfera de pureza moral e elevação que os acompanha, no vasto escopo de seus interesses, e na ausência de mesquinhez e trivialidades com que somos muito absortos. Nada tem mais me impressionado do que a largura de caridade e de amor, a pureza e zelo pela verdade, que tais espíritos mostram. Comungar com eles é levantar-se acima dos cuidados da terra, e ver com compreensão perspicaz a única coisa necessária, como viajante que sobe a montanha e olha para baixo sobre os nevoeiros e neblinas que envolvem o vale abaixo dele. Conclusões gerais. Os fatos que eu enumerei permanecem como parte integral de um grande sistema. Eles cabem em seus próprios espaços e correlacionam-se com uma série de outros fatos dentro da minha própria experiência, e da vasta maioria de alunos pacientes do assunto. Alunos, eu digo, e pacientes também, pois declino de admitir que há algum valor na opinião de meros caçadores de maravilhas,
que zumbem em algumas poucas sessões públicas ou na crença dogmática do homem que tem uma objeção anterior para investigar qualquer prova ou ter o que ele tem o prazer de chamar de a sua fé de algum modo perturbado, ou na crítica capciosa dos poucos que viram um olhar descuidado sobre o que consideram como puerilidades do espiritualismo em comparação com os interesses imperiais que se ocupam. Esses fatos, digo, vistos em sua devida relação pelo aluno paciente,